Bom, a Bósnia, assim, falando um pouquinho de maneira geral, né, é um país no leste europeu, né? A gente está perto da Europa, ainda é Europa, mas já o leste europeu ela tem uma característica um pouco singular em termos, porque os países do leste europeu são conhecidos como Balcãs, né? E Uhum. também por causa da história da antiga Iugoslávia, né? Então, esse país é um dos países que faziam parte da antiga Iugoslávia, e quando a Iugoslávia caiu, a Bósnia foi um dos países que teve guerra também por causa disso, né? Então, é um país com pouca. Bom, eles têm três tipos, três grandes etnias, né? Que a Hum. gente fala que é o bósnio muçulmano, o bósnio croata, que é o católico, que normalmente são católicos, e o bósnio sérvio, que normalmente são ortodoxos, cristãos ortodoxos. Então, a gente tem essas três grandes etnias no país, mas em termos de evangelho, né, de protestante, nós temos mais ou menos 400 a 500 pessoas evangélicas no país. Então, a Hum, igreja evangélica é muito pequena aqui, né? certo. A realidade da igreja evangélica é uma igreja bem pequena, e ela está mais concentrada na região central do país, que é Sarajevo, né? Que é a capital. Então, a maioria das igrejas são em Sarajevo, e a gente tem em outros lugares, mas são igrejas bem pequenas, bem pequenas. E a gente Certo. está, então, numa região mais ao norte do país, perto já da Croácia, inclusive, mas ainda a Bósnia. E é uma região, então, que é um estado, na verdade, que são 8 cidades. E essas 8 cidades, elas, em todas essas, nesse estado todo, a gente só tem essa única igreja na capital que se chama Birhat. E essa igreja é bem Certo. pequenininha, né? A igreja que a gente participa, mas é uma igreja bem pequena. E essa igreja fica mais ou menos umas meia hora da nossa casa. A gente vive numa Ah, outra certo. cidade chamada Tzazin, né? E Hum, a cidade onde a gente está hoje é uma cidade de maioria muçulmana, né? Até onde a gente sabe, até onde a gente já pesquisou e olhou, nós somos a única família cristã evangélica aqui, mas provavelmente cristã também, porque como é uma cidade que eles falam que é 99% muçulmana, eu acredito que até nem católicos a gente tem, ou se tiver, são bem poucos e bem nas regiões do interior. Mas até onde a gente sabe, nós somos a única família aqui. Então, é um lugar, nossa. é uma região, na verdade, de poucos cristãos, na verdade, né? Como eu falei, o estado todo. E a nossa igreja hoje é uma igreja bem pequena. A gente tem, assim, as pessoas da nossa equipe, que são mais duas famílias, a nossa e mais duas, e que são estrangeiros, e temos, acho que, 2 a 4 pessoas locais, que são cristãs aqui, então. Então, assim, é bem Nossa. pequeno mesmo, é uma realidade bem diferente, né? Quantos Bem diferente, desafios. sim. É uma Puxa realidade vida. bem diferente para o Brasil, mas também bem diferente para a própria Bósnia, porque mesmo na região central, que ainda tem um pouco mais de igreja, as igrejas são menores, mas tem um Uhum. pouco mais de pessoas do que a gente aqui nessa região, né?